Uma moça, ela trabalhava na casa de um senhor. Esse senhor era muito rico, morava no vilarejo ali, o bicho era conhecido ali, por tudo quanto era gente ali, era o cara que tinha mais bufunfa ali era ele. E aí ele se meteu em jogo. Era uma jogatina, era por aí, era na casa dele, tudo quanto era canto, o homem viciou-se num jogo assim e deixou de pagar essa moça. Passou o tempo sem pagar ela e ela trabalhava naquela casa que ela adorava aquela casa, disse que era a casa mais linda que tinha ali no vilarejo. E aí ele deixou de pagar ela. E passou um tempo sem pagar e ela foi cobrar um dia. Ele falou que não tinha dinheiro para pagar ela não. Se ela quisesse, ela podia ficar com ele, como mulher dele, e ficava continuando fazendo a mesma coisa, pronto, já vivia ali de boa ali. Ela falou que não queria não, ela queria o dinheiro. Aí ele falou que se ela não aceitasse, ele ia falar para todo mundo que ela tinha feito coisas erradas, e aí ela ia ficar mal falada. Ela falou que não aceitava não, ele falou então vai embora, e botou ela fora de lá. Sem pagar nenhum dos tempo que ela estava devendo, que ele estava devendo para ela, não pagou não, botou ela fora de lá, ou então ameaçou, e naquele tempo, né, quem era a palavra da mulher contra o homem mais rico que tinha na região. E aí ela foi parar numa fazenda. Quando ela chegou lá nessa fazenda, ela encontrou Deusdete. Deusdete era um rapaz que trabalhava numa fazenda, mas o patrão gostava muito que o Deusdete era muito caprichoso, era muito inteligente, e tinha o capataz que tinha inveja da amizade do patrão com o Deusdete. Olha como as coisas vai se enrolando. E aí, essa moça que trabalhava naquela casa daquele homem lá do vilarejo, começou a namorar com Deusdete. E aí falou assim, vamos fazer nossa casa, mas ela queria fazer uma casa que fosse igual a do patrão lá do vilarejo, que ela gostava muito daquela casa, que ela achava muito bonita. E o Deusdete falou que ia fazer a casa para ela, só que a casa era aquelas casas de barro, só com as varas amarradas e barro, né? Mas o Deusdete disse que ia fazer uma casa ainda de 2 andares. E o Deusdete começou a fazer em vira. Fazendo em vira. E o capataz não estava gostando de ver o Deusdete fazer aquelas em vira. Em vira, para quem não sabe, é uma fibra de casca de árvore que eles vão fazendo uma corda. Lá para nós era assim. Então a corda de envira, aquelas envira que era para amarrar aquelas madeiras, aquelas varas, para colocar o barro para fazer a casa. E aí o capataz chegou pro Deusdete e falou assim que o Deusdete estava fazendo corpo mole no trabalho com aquelas bobagens que ele estava fazendo. O Deusdete falou que ele fazia aquilo ali nas horas vagas, não era hora de serviço. Aí o capataz foi falar pro patrão que ia demitir Deusdete por causa de saber da amizade do Deusdete com o patrão, porque Deusdete estava fazendo corpo mole na hora de serviço. O patrão gostava muito do Deusdete, mas não interferia nas decisões do capataz. E o capataz foi, botou Deusdete para fora. E Deusdete foi trabalhar em outra fazenda ao lado daquela ali. Mas não tinha mais o lugar onde ele ia fazer a casa. Então ele deixou as enviras lá, ele não jogou fora as enviras, deixou guardada. E aí passou um tempo, esse ex-patrão dele pegou o melhor cavalo que ele tinha, que ele gostava daquele cavalo, e o filho dele de 8 anos e foi passear naquele vilarejo. Esse ex-patrão do Deusdete, né, que era da fazenda. Na volta, deu um temporal muito forte. E aí, teve uma trecho da estrada que deslizou. Lá embaixo estava uma correnteza, naquele barranco, naquela ribanceira, aonde rebolou o cavalo com a criança que estava na carroça. E o patrão do Deusdete conseguiu se segurar, sair da carroça. E ele viu a carroça descendo naquela ribanceira, com o filho dentro, o filho gritando para ele socorrer, pai, me socorre, me socorre. E o homem não pôde socorrer o filho, aí viu quando tinha um tronco de árvore lá embaixo, onde a carroça parou, mas o cavalo estava esperneando muito e a carroça estava deslizando. E aí esse patrão foi correr para chamar os empregados para ver o que eles faziam ali para salvar o filho dele. Mas o barranco, a ribanceira era muito alta. E estava deslizando, ninguém ia descer ali, que não tinha nem como descer, nem como subir. E aí o patrão foi e desmaiou. Aí levaram o homem lá para Casa Grande, foi aquele corre-corre, como que não tinha como descer ali. Aí Deusdete ficou sabendo do zuzuzum que estava acontecendo na fazenda ao lado e estava chovendo. Deusdete pega o cavalo e vai lá olhar. Quando Deusdete chega lá, a criança estava lá embaixo,
no penhasco, deslizando aqueles barrancos todo, cavalo esperneando, e não tinha quem descesse ali, que não tinha como descer. Aí Deusdete volta no cavalo, chega lá, pega aquele molho de envira, bota no lombo do cavalo e vai correndo. Quando chega lá, pega assim, divide a corda no meio assim, amarra no tronco de uma árvore, joga as duas pontas lá para baixo, Deusdete desce naquilo ali. Chegou lá, amarrou primeiro a criança e depois amarrou o cavalo e desatrelou a carroça, que foi despencando de ribanceira abaixo. Aí Deusdete sobe com a criança e eles pegam, puxam o cavalo na outra ponta da corda. E aí salvou a criança e o melhor cavalo do patrão. E o Deusdete foi embora para casa dele, para a fazenda onde ele trabalhava. E o capataz pega o menino e o cavalo, quando chega lá, disse assim: patrão, eu salvei seu filho. Esse homem faltou desmaiar de novo de tanta alegria, que ele não estava acreditando. Aí ele falou para o capataz que aquela fazenda eles iam se recuperar, que tinham ficado bastante machucado. Mas na outra, que naquela semana, né? Mas na outra semana, o capataz ia ter uma surpresa. E aí, quando foi na outra semana, o patrão mandou preparar aquela festa assim, digna de rei. E aí, quando foi no meio da festa assim, todos os funcionários ali, tudinho, quando foi no meio da festa, o patrão pegou uma caixa assim e falou assim: meu filho, entregue essa caixa para a pessoa que lhe devolveu a vida. Aí diz que o menino olhou assim para um lado e para outro assim, disse assim: mas Deusdete não está aqui. Ele falou: não, é o capataz. Ele falou: não, é Deusdete. Quem foi lá me tirar de lá de baixo foi Deusdete. Aí o patrão falou assim: pera lá, como é que é essa história que eu não estou sabendo? Aí o capataz falou: não, patrão, é assim, foi nós todos juntos, né? Foi nós todos juntos, todo mundo ajudou. Aí o Deusdete tinha um amigo lá que falou: não, foi o Deusdete que pegou o molho de envira e salvou o seu filho e o cavalo. Aí o patrão foi saber da história direito e disse assim: não, chama Deusdete, chama Deusdete. Aí foram chamar Deusdete e Deusdete veio. Aí ele entregou para o Deusdete a fazenda mais produtiva que ele tinha. Mas ele fez uma pergunta para o Deusdete, se ele queria a fazenda ou queria o dinheiro, que ele fazia questão de pagar o valor que a fazenda valia, ainda dava uma gratificação a mais. Aí o Deusdete quis o dinheiro. Pegou o dinheiro, o patrão deu assim, notinha em cima de notinha, porque a mulher queria ir para a cidade. Aí pega essa mulher dele, que trabalhava naquele vilarejo, né, e foram para lá, esse vilarejo. Deusdete foi embora, cheio do dinheiro, que não faltava mais. Quando o Deusdete chega no vilarejo, essa mulher fica sabendo que aquela casa do homem onde ela trabalhava, que ele mandou ela embora, ele estava vendendo, porque ele não tinha mais dinheiro. E o pessoal, o dívida de jogo, estavam cobrando dele. Aí ela foi lá e comprou a casa. Ele falou, você? Ela falou, sou eu mesmo. Ou pegar ou largar, porque ali não tinha muita gente para comprar aquela casa, não. Aí ele pegou, mas ela descontou todos os atrasados que ele estava devendo para ela. E ele aceitou, porque não tinha... Não, o pessoal ia pegar ele, ó, dívida de jogo. Aí ele teve que aceitar. Aí ela ficou com o dinheiro, o homem que ela amava e a casa que ela gostava. Você tá vendo como é que o destino faz? Se ela fosse aceitar ser mulher dele ali, ela ia ser escrava a vida toda e não ia ter a mordomia que ela teve depois. Demorou, mas chegou. Que diz que Deus escreve certo por linha torta, né? Não. É no dia certo, na hora certa, exata ali. Você tem que chegar ali, que tá ali. Se você não fizer coisa errada, por mais que pareça que as coisas não estão dando certo, mas no fim tudo dá certo, pode ter certeza.